Salve! Homem do Brasil, homem do mundo, movimento Seja Homem. Bem, esse vídeo é para aqueles aqueles meninos, aqueles betinhas que não entendem ainda todo o processo que está acontecendo no nosso país, né? Nessa questão da votação agora, estamos próximos de um segundo turno e que vai estar elegendo o presidente do Brasil, né? Ou a continuação do presidente Bolsonaro, ou então o Luiz Inácio Lula da Silva vai assumir, certo? Obviamente que nós temos uma noção de que tanto de um como de outro, principalmente nós mais velhos, que já passamos por inúmeros governos que têm políticos do PT, partido do trabalhador. Então, a gente já tem uma ideia de como eles funcionam, porque todos eles, principalmente de cunho socialista, temos os inúmeros exemplos aí, que é a Venezuela, a Argentina agora, certo? Quer dizer, tem inúmeros aí, só vocês procurarem os partidos socialistas, né, ou comunistas, que vocês poderão ver, né, a condição que o país se encontra. Esses países, né, principalmente a Argentina, coitada, tá da miséria para baixo. E esses políticos com esse pensamento, eles querem dinheiro, muito dinheiro. Por que eles querem dinheiro? Para poder patrocinar outros ditadores em outros países. É simples assim. Tem uma organização maior, certo? E que precisa do dinheiro para poder fomentar uma América Latina grande, né? Então, estamos prestes a definir a nossa vida. Tem dois candidatos aí, né, que um é o Bolsonaro e outro é o Lula. E aí, meu amigo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Só que algumas vezes eu falo a respeito de política e muitos de vocês que são menores não entendem, tá? Então, principalmente essa galerinha de 16 anos que vai votar agora, tá votando pela primeira vez. Ó, pessoal, antes de votar, pesquisem, certo? Quem são os candidatos. Não vão na galerinha do né? Liberdade, aquele partido ali dá muita liberdade. Não vão não nessa não, porque vocês vão se prejudicar e prejudicar todos nós, tá certo? Porque o meu voto é igual ao seu, independentemente de idade, independentemente de experiência, independentemente de estudo que eu tenha ou que você tem. Nosso voto é igual, tá certo? E aí, o prejuízo depois, eu que já passei por governos do PT, Sarney, essa turma toda, eu sou da época lá de Geisel, certo? Depois veio o Figueiredo, foi o último presidente do regime militar. Então eu já passei por esses governos, sei como é a história de todos. E principalmente esse que quer governar, quer voltar ao cenário do crime, né? Porque tá tudo comprovado, eu não estou dizendo coisa nenhuma, não estou dizendo inverdades aqui, nem tampouco fake news. Tem provas robustas aí contra o malandro, né? Então, fica a cargo de vocês repensarem e ver. Mas eu fiz um vídeo que eu falo para o presidente Jair Messias Bolsonaro, tá certo? E alguns aí, não possa ser que não entendam o porquê eu fiz aquele vídeo, tá certo? Pode ser um dia que chegue na visão dele, pode ser que não, mas eu tenho certeza que ele sabe muito mais do que eu, porque ele é o presidente do Brasil e tem inúmeras fontes de informação, tá certo? Mas eu vou explicar para você aqui que essas leis interferem negativamente no nosso comportamento, no nosso dia a dia, o dia a dia do homem. Eu vou dizer o porquê.
Então pode ser, esse vídeo pode ser descrito como uma continuação do outro, para que naquele outro vídeo eu não coloquei essas especificidades. Mas eu vou colocar para vocês entenderem. Primeiro, homens, menininhos, vocês é que vão mudar esse país, tá certo? Vejam só. E é interessante, lembrando que as pessoas hoje estão conhecendo mais a política. Então isso já é um bom sinal, certo? Bem, primeiro ponto que eu vou colocar aqui. Vocês já observaram nas ruas quantos homens e mulheres se apresentam lá, os chamados mendigos? Tem mais homens ou tem mais mulheres? Se vocês observarem, desde que eu me entendo por gente, que eu sempre vi mais homens na rua pedindo esmolas. Eu vi mais homens rejeitados, tá certo? Sempre foi mais homens. Tradicionalmente, historicamente, são mais os homens que estão nas ruas, abandonados, alcoólatras, viciados, tá certo? Então, isso aí é um fato, tá bom? Primeiro fato que eu chamo a atenção de você, meu filho, você mais jovem, certo? Que vai votar. Por isso que eu estou dizendo, eu não voto em mulher, certo? A última mulher que eu votei foi aquela Dilma, e vê a onda. Agora, obviamente que eu votei porque eu não sabia o que era, mas hoje eu entendo como a mente daquele pessoal funciona, como a mente do pessoal socialista, comunista, nazifascista funciona, tá bom? Toda essa enganação. Então, o primeiro ponto, já relatei aqui, são os mendigos, tá certo? Existem mais homens abandonados do que mulheres, tá certo? Hoje, a gente vê uma ou duas aí perdidas, né? É aquela história do inverno tá chegando. Segundo ponto, vocês que receberam auxílio emergencial, quem recebeu mais auxílio, os homens ou as mulheres? Porque mãe de família tem, mas parece que pai de família não tem. Mesmo que o pai tome conta, eu acho que poucos receberam dobrado. As mulheres já receberam triplicado, né? 600, 1.200, 1.800 reais. Então, as mulheres sempre recebem mais que os homens os auxílios. Minha Casa Minha Vida também, elas estão mais propensas a terem mais subsídios, certo? Até porque se você, viu, Betinha, tiver uma casa, você e sua boizinha, a casa fica em nome dela, viu? Se for no projeto Minha Casa Minha Vida, pode ir buscar essas informações. Então a casa fica no nome dela. Então se porventura, a qualquer momento, ela decidir se separar de você, tu vai pro meio da rua, se não tiver onde ficar. Por isso que é importante você sempre ter um dinheiro guardado, sem que sua mulher saiba, tá bom? Isso é uma dica que o grão-mestre lactante dá. Certo? Então, veja que os auxílios, a maior parte deles, são para as mulheres, tá certo? Elas gastam muito. E o governo sabe disso, o governo sabe que elas vão gastar, não vão economizar coisa nenhuma, entendeu? E aquele dinheiro termina voltando. Já o homem é diferente. A tendência do homem é sempre investir. Quer ver uma coisa? Nós temos aí, parece que não me engano, o censo é 30 e poucos milhões, ou 20 e pouco, de pessoas na informalidade, certo? São os invisíveis. O governo denominou de invisíveis. São aquelas pessoas que vendem pipoca, refrigerante, água nos ônibus, nos metrôs. Então percebam que esse pessoal, na maioria, são homens. Por quê? Porque o homem, ele pega a grana dele, na maior parte das vezes, e investe em alguma coisa, certo? Investe num produto menor, numa água, num doce. Ele é desenrolado, certo? Então, a tendência do homem é sempre o quê? Acumular patrimônio, dinheirinho, fazer o dinheiro rodar. A mulher não, a mulher gasta, que é uma maravilha. A maioria das mulheres gastam dinheiro, entendeu? E depois ficam assim, ó, cadê? Então, o que elas vão fazer se não tem dinheiro? Ir no governo, pedir de mais dinheiro e mais dinheiro,
que esse dinheiro, a gente sabe, são dos nossos impostos. Então o governo não produz nada. O governo apenas, ele, ó, chama para si. Terceiro, vejam que se você como homem tiver alguma pequena ocorrência, dê um grito para uma mulher, alguma coisa, para você sabe que a lei vai ser duríssima. Agora, se a mesma coisa acontecer com a mulher for bater em você, a própria sociedade vai fazer o quê? Vai protegê-las. Irá protegê-las, tá certo? Se você, por exemplo, é agredido por uma mulher, certo? Os homens vão dizer o quê, pai? Que cabra mole, cabra frouxa, eu queria que fosse comigo. Só que, se for o contrário, né? Você dá só um empurrãozinho, vem um monte de cavaleiros brancos querer agredir você. Muitas vezes não sabe nem o porquê você pode até estar se defendendo, entendeu? De uma possível agressão, que é de uma unhada na cara, ou então alguma coisa, você está se defendendo, o cara nem sabe, já parte para agredir você, diz que você é um covarde que está batendo em mulher, entendeu? E hoje, muitos homens são vítimas de falsas denúncias, que mal são investigadas, tá certo? Já culpa o cara logo, e o ônus da prova, quem tem que produzir é você que tem que ir através de uma filmagem, através de algo nesse sentido. E por isso que eu informo vocês, viu? Brigas com mulheres, com discussões com mulheres, reuniões com mulheres, ligue o celular e grave, porque se porventura você for preciso provar alguma coisa, você tem uma prova que é a sua imagem, é a filmagem. Senão, meu amigo, você está ferrado, tá certo? É assim. Hoje em dia, qualquer problema com mulher, eu já gravo logo, entendeu? Discussão, já ligo o celular. Por quê? Porque é a palavra dela contra a minha. E ponto final. Não tem nem pra onde correr. Ok? E a quarta, eu não quero me prolongar muito com esse vídeo. Às vezes os homens não entendem nada. Os homens estão assim perdidos. Principalmente o homem nordestino. Não entende coisa nenhuma, que tudo mudou. Às vezes as coisas estão tão assim, que eles não sabem dessas leis. Lei de violência psicológica, lei de sociopaternidade, entendeu como é? Então eles não sabem de coisa nenhuma. A Lei Maria da Penha mesmo, que é extensa. Os homens estão achando que estão vivendo em 1950. E também algumas leis que serão votadas ainda, certo? Que com certeza acrescentarão no que já está aí, o prejuízo contra nós homens, tá certo? Então, pessoal, é o seguinte, outra coisa também, você já viu o governo dar algum investimento para o homem, diretamente para o homem, algum investimento? É complicado, né, não? Então, gente, são esses 3 ou 4 tipos que eu tô repassando aqui para vocês, que obviamente caberá a vocês irem buscar essas respostas. Eu digo as coisas para vocês aqui, porque eu já estudei a esse respeito. Tem outros canais, desculpa, outros canais, por exemplo, a Lei dos Homens fala a respeito desse inúmeras leis que estão sendo fomentadas aí, estão sendo feitas. O canal Dom Sandro, né, do nosso Dom Sandro, ele também especifica muito essas questões das leis. Então existem inúmeros canais aqui no YouTube que falam até melhor do que eu. Eu apenas estou aqui para falar para vocês e dar um toque, principalmente os mais novos, que a coisa modificou e muito, certo? E nós estamos aí perante uma mudança de governo que pode ser a continuidade do governo Bolsonaro ou mudar radicalmente, porque são propostas totalmente antagônicas, totalmente diferentes uma da outra. O governo Bolsonaro tem um propósito, o futuro governo Luiz Inácio Lula da Silva
tem outro. Só que o governo Luiz Inácio Lula da Silva não vai mudar coisa nenhuma, porque ele não tem proposta nenhuma. Todas as propostas dele, se vocês quiserem saber de verdade, só é você olhar aonde a Argentina hoje se encontra, em que patamar a economia argentina se encontra, 43% de pobre, a falta, essa coisa de congelamento já foi feita aqui no Brasil, não dá certo, certo? Então, o futuro governo de Lula, a gente já sabe, pegar a nossa grana, colocar para Cuba de novo, entendeu? Fazer aquele rateio, fomentar o Foro de São Paulo, né? Fazer essa pátria grande que eles querem, essa União Soviética, né? Querem retomar esse processo louco, doentio, e que muitos de vocês que estão nos 16, 17 anos e 20 e tantos anos aí, que estão votando, não sabem. Por quê? Porque vocês não estudam. E vocês acham que está fazendo gracinha. Ah, liberdade sexual, né? Eu sou uma batata, amanhã eu sou um pé de árvore, hoje eu sou uma mulher, amanhã eu sou um homem, amanhã eu sou um bi, tri, QI, mais não sei o quê. Essas loucuras, entendeu? Que a esquerda, com a sua mente doentia, quer repassar para vocês jovens, tá certo? E essa pessoa que vos fala aqui já tem bastante experiência, 51 anos de idade, e que já passou por todos esses processos, né, de governo de esquerda, agora esse meio governo de direita aí, né, neoconservador, essa coisa que é liberal, não sei, uma misturada danada aí do Bolsonaro, mas que está alavancando de novo o Brasil, mesmo tendo toda a pandemia aí, mesmo com tudo isso, ainda assim, ainda é o melhor, tá bom? Então, mas eu deixo a cargo de vocês, só estou fazendo esse vídeo aqui só para vocês terem uma ideia do processo, tá certo? Bem, dá um like, compartilha e comenta o canal Movimento Seja. Lembrando, qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, e aqueles que quiserem dar uma força, comprando uma camisa do Movimento Seja Homem, ou dando uma contribuição de qualquer valor, Pix aí tá aqui embaixo na descrição, fiquem à vontade, tá certo? Porque lembre-se, conhecimento é o que liberta. Movimento Seja Homem.